Esse aí é um post feito por uma bolsonarista que já dá muito o sinal do desgaste dessa direita, né? É uma bolsonarista, uma ex-gadona, aparentemente é o que me disseram. Ela fala o seguinte no post: esta família destruiu a direita brasileira, surfou em nossas pautas, atacou nossos heróis, sereou o que tem de pior na política brasileira, trouxe o PT de volta e entregou o país com Lula presidente. É tudo verdade. Bolsonaro chega ao poder com Lula preso, sem direitos políticos, com Lava Jato comendo solta, e entrega o Brasil pro Lula, com a esquerda toda de volta, com o sistema todo fortalecido e com os aliados dele presos ou destruídos. Ou seja, o Bolsonaro é uma doença. E você percebe que a doença Bolsonaro continua ainda tendo, vamos dizer, aquelas células que permitem, né, células frágeis, como esse André Semp que comenta aí nessa imagem, totalmente errada. A direita não era nada antes do ex-presidente Bolsonaro. Mesmo os demais, blá 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 blá, elegeram-se com o apoio do Jair. Ainda foi um dos políticos mais atacados pelo sistema em todos os tempos. É o que eu preciso refrescar a memória pra vocês. Pessoal, o antipetismo já existia muito antes do Bolsonaro. O Fernando Henrique ganhou 2 eleições no primeiro turno. Os candidatos tucanos, a despeito de não serem de direita, eles sempre iam pro segundo turno e não ficavam muito longe dos candidatos do PT. 2002, 2006, 2010, 2014. Então as pessoas votavam em candidatos antipetistas muito antes do Bolsonaro surgir. Ah, mas o Bolsonaro... Sim, aqueles candidatos tucanos, o tucanismo deixou de existir. No lugar deles vieram quem? Essa massa de Salles, Felipe Orleans, Nicolas, que em nenhuma medida, sob nenhum argumento, nós poderemos falar que eles são melhores do que aqueles deputados tucanos antigos. E esta é a triste inconveniência. Eu não tô aqui defendendo aqueles tucanos, eles têm que ser superados. Mas pra superar, você só supera algo sendo melhor do que aquilo. Eles não superaram, eles só levaram os votos. Não, eu não vou conseguir cravar que um deputado bolsonarista do PL seja melhor do que o Carlos Sampaio do PSDB. Não vou. Ou quando o Caiado era deputado federal, eu não vou conseguir falar que o delegado Caveira é melhor que o Caiado. Então, o bolsonarismo ele é um câncer que destruiu não só a direita brasileira, mas ele destruiu, na prática, o antipetismo. O antipetismo ele é frágil. E nós estamos assistindo agora uma super emergência do Centrão como resposta a essa degeneração do antipetismo que se tornou o bolsonarismo e que tá morrendo. E por que essa direita morre? Porque ela é formada de gente burra e oportunista. Então, assim, pra você entender o que é o fenômeno da direita brasileira, a gente pode ir pra muitas coisas. Vamos estudar o Olavo, vamos entender qual a relação, a timeline que vai da ditadura militar até o bolsonarismo, vamos entender o fenômeno das igrejas neopentecostais. Você pode querer entender tudo, mas se você quiser resumir tudo, é o seguinte: junte um grupo de pessoas picaretas e burras. Junte nesse grupo de pessoas um líder que é carismático. Junte uma massa de pessoas que cai na conversa do líder carismático. Aí você tem a direita brasileira. A direita brasileira, ela é tosca, ela é rude, ela é grosseira, ela é ruim. A direita brasileira é uma direita de baixa qualidade e tem uma baixa intensidade em termos de ação política. Eles são ativos em propaganda, na autopropaganda, me ficar se divulgando, mas a ação política concreta deles não existe. Eu volto a colocar: qual é a pauta da direita brasileira hoje em segurança pública, senhor Rafael Mendes Riso? O que eles estão tocando? Acho que nada. Nada. Saúde, tem alguma? Não. Um dia teve, né, que era tipo assim, antivacina. Pra vocês entenderem o nível da coisa. Vou dar um exemplo: gastos públicos do governo federal. Existe alguma iniciativa tirando do Kim Kataguiri? Por que eu não tô incluindo o Kim aí? Tô falando da direita bolsonarista. O Kim, ele tem iniciativa segurança, saúde, educação e tudo, né? Gastos públicos. Vamos falar aí, educação. A direita bolsonarista conta com o presidente da Comissão de Educação no Congresso Nacional, Senhor Nicolas. né? E o Nicolas Ferreira tem alguma pauta? Ele tá participando de alguma discussão? Pois bem, eu vou chegar na discussão que tá sendo travada. Nesse instante é uma discussão envolvendo celulares em sala de aula. E aí isso tem a ver também, olha só que esses assuntos vão todos se misturar hoje, então eu peço que vocês prestem muita atenção nessa live. É uma discussão que tá rodando o mundo inteiro, tem vários estudos interessantes, até um estudo contrário sobre isso, que ele foi estabelecer uma correlação mostrando países que estão investindo em banir os celulares e desempenho no ranking PISA, e curiosamente os países que estão com uma taxa alta de banimento em escolas de celular, eles não estão apresentando uma melhoria no desempenho escolar, né? Aí tem que ver se é porque assim, se um país meio toscão, que os estudantes já tiravam notas baixas, fez isso, né? Você tá criando uma falsa correlação entre desempenho PISA e o uso do celular, né? Então, o estudo pode cair nessa linha, mas a maior parte dos estudos nos conduzem para, sim, vale a pena, sim, há uma perda de atenção do aluno em sala de aula, e sim, nós que somos um país pobre, nós que somos um país pouco educado, nós tínhamos que estar discutindo desesperadamente como melhorar o desempenho dos nossos estudantes, mas nós não discutimos isso, porque aquele assunto do projeto Escola Sem Partido, que é um projeto meio que morreu lá nas calêndias do tempo, esse assunto, ele volta à tona, e aí o bolsonarismo quer defender o uso de celulares em sala de aula, porque ele acha que um aluno, né, dentre os milhões de alunos espalhados em escolas pelo Brasil, ele está lá fiscalizando o professor doutrinador, aí você vai perder a oportunidade de fiscalizar o professor doutrinador. Então veja, você tem um aparelho, um device, ele tem um efeito prático em tornar o aluno mais ausente, tá, em diminuir a atenção do aluno em sala de aula, um aluno hoje que já apresenta um desempenho ruim e que está muito atrás de estudantes de países de terceiro mundo nos rankings internacionais, e aí você pode banir isso. Mas ele está falando, não, este efeito geral criado pelo celular que atrapalha, vamos dizer, o desenvolvimento da educação desse aluno, ele
pode ser colocado, vamos dizer, de lado, ou seja, vale a pena manter, nesse sentido, dado que você precisa do celular para, em alguns casos muito específicos, denunciar um doutrinador. Veja, ninguém aqui tá falando em não combater doutrinação em sala de aula. O que eu tô falando é, a atenção do aluno e a autoridade do professor tem que ser, vamos dizer, reconstituídos para que o básico da construção da educação no Brasil role, porque nós temos uma educação horrorosa. Pois bem, a discussão no Brasil tá ali, né? A Júlia Zanata, que é a frozinha na cabeça, uma das deputadas mais desprovidas de massa encefálica aí no Brasil, ela mandou assim, ó: amanhã estará em pauta na CCJ o projeto de lei que proíbe celular nas escolas. Sou contra este projeto e irei pedir retirada de pauta e usar todos os meios para tentar barrar. Parece que é um dos piores projetos do mundo. Pois bem, esse projeto está passando em basicamente todos os países do primeiro mundo. Isso, você fala, mas em Hong Kong, e Singapura, e países que não proíbem. Muitos desses países não proíbem, mas também o aluno simplesmente não usa o celular na sala de aula. Não existe a demanda porque não existe o problema, sabe? Não existe uma demanda por tornar isso em projeto de lei, porque muitos desses lugares não têm isso enquanto problema. Mas o fato é, nós temos uma população estudante, uma massa de estudantes que tira notas baixas, que dispõe de um sistema educacional dos piores do mundo, e que não consegue ficar atenta porque tá presa aqui. Já não conseguia ficar atenta porque a aula é ruim, porque a escola não tem climatização, todos os problemas que envolvem a educação brasileira, que já é muito ruim. Só que isso aqui foi lá e ajuda a piorar. E aí tem uma tendência mundial, os Estados Unidos fazendo, o Canadá fazendo, países nórdicos fazendo, e a gente não, porque aqui nós estamos enfrentando a doutrinação. Porra, gente, existem outros meios de enfrentar a doutrinação. Definitivamente, permitir o celular em sala de aula não é um caminho, mas a direita brasileira não quer discutir. A direita brasileira não quer discutir nada. A direita brasileira não tem nada a propor. A discussão da direita brasileira é sempre essa. Olha só, estamos enfrentando a ditadura do Xandão, aí depois estamos, sei lá, enfrentando o comunismo, teve uma causa anti-vax um tempo atrás, aí agora, temos que permitir o celular na escola contra a doutrinação. É sério que essas pessoas querem governar o Brasil? Essas pessoas não têm a porra de uma ideia sobre qualquer tema, eles não sabem discutir tema nenhum, eles não têm nada a propor sobre nada, eles são vazios. A direita brasileira é uma porcaria, ela não tem nada a propor, esse cara só tem minhoca na cabeça. Vai lá, eu postei um link, eu te mandei lá, do Scientific American Scientific, um link bem legal. Essa matéria aí, eu postei no meu Twitter, mas fica aí. É uma matéria que fala, banir telefones ajudam os estudantes a terem performance melhor nas escolas, e ele vai explicando o assunto, eles linkam ali uma série de estudos, e houve um estudo bem grande que prova que sim. Um dos estudos, pra mostrar que é uma matéria honesta, sobe um pouquinho, um dos estudos vai na linha contrária, mas eu não gostei desse estudo. Eu acho que esse estudo ele apresenta um problema, porque você vai ver os países que apresentam esse desempenho não são países que apresentariam um desempenho melhor mesmo. Tipo, a Grécia não vai melhor do que um país asiático. Mas enfim, a matéria é muito honesta. Então, justamente para apresentar vários lados da mesma posição, lados de uma mesma discussão. Aí vem também, falam da questão da saúde mental, citam o livro da geração ansiosa do Jonathan Haidt, que já é um autor que vem tratando desse assunto. Então, tem muito material. E assim, o mundo inteiro tá discutindo esse assunto de maneira honesta. E aí a direita brasileira não consegue. A direita brasileira não consegue discutir um assunto de maneira honesta. Ela não quer. Não, tô enfrentando o comunismo. Aí tá o Bobson na sala de aula. Ó, doutrinação aqui, ó, vai o comunista. Não é isso. O Bobson, ele está vendo putaria, ou ele está aqui, ó, scrollando no TikTok, ou ele tá mandando mensagem pra amiga, ou ele tá vendo um vídeo no YouTube, ele tá vendo minha live, ele tá fazendo qualquer coisa. O Paulo Cruz, que é um professor no ensino público, fala: Renan, ele já fez lives aqui, a coisa tá completamente perdida, e ninguém liga na direita, ninguém liga, ninguém dá bola, ninguém quer saber, e aí a discussão sempre cai nisso, comunismo. Porra, galera, e é tosco, e isso dá pra explicar, porque assim, esses caras não têm condição, não têm vontade, não tem nada. Chegar no poder pra eles é simplesmente, coloque um cara que eu gosto lá, mas ele vai fazer o quê? Não sei, mas eu gosto dele. Bota o mito lá, porque ele é bom, ele é cristão, e daí? A gente precisa entender o seguinte, que como a direita brasileira, ela é basicamente uma casca de marketing, ela passa por criar esses vínculos de identidade. Então o cara é cristão, eu também sou cristão. O cara é patriota, eu também sou patriota. O cara é um homem do povo, eu também sou homem do povo. Legal, você criou uma identidade ali, você vinculou. Mas o que você faz com essa identidade depois? Porque você vai avaliar isso no desempenho parlamentar, porque o desempenho parlamentar basicamente são pessoas tratando de diversos assuntos todos os dias, eles são pagos pra isso. Então ali que você vai testar, eles têm ideias pra essas áreas, eles não têm ideia pra área nenhuma. E assim, se não tem nada a propor, então tá fazendo o que no debate público? Eles estão expressando o projeto do capitão. Porque é isso, no fundo eles são caudatários de um projeto que eles mesmos não acreditam, porque o Bolsonaro tá perdendo tudo. E eles usam as posições políticas pra endossar, aí vamos colocar aqui, os lados nessa guerra, que aqui eu vou entrar na segunda parte dessa história, tá? O bolsonarismo está em guerra e certas posições políticas estão sendo tomadas de modo a prejudicar candidatos nessas eleições. Vamos lá, volta pra posição da política da frozinha na cabeça. Vamos ler aqui, ó, de novo. O que a frozinha na cabeça falou? Amanhã estará em pauta na CCJ o projeto de lei que proíbe celular nas escolas. Sou contra esse projeto
projeto, irei pedir retirada de pauta e usar todos os meios para tentar barrá-lo. Ok, guardem. Vai para o Twitter do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio comemorando. Agora é lei. Sancionamos a restrição para o uso de celulares nas escolas públicas e privadas em São Paulo. Uma inovação que começa no nosso estado e que vai impactar positivamente tanto no aprendizado como na melhora da convivência entre os alunos. A partir do diálogo com pais, estudantes e professores, vamos definir as normas que orientem o dia a dia do ambiente escolar. A tecnologia permanece no processo educacional com regra, aliada a uma boa estrutura didática e pedagógica. Seguimos trabalhando. Blá, blá, blá. Pois bem, já vê quem tá comentando, quem é o primeiro a comentar e retrucar ali o governador. Escola sem partido, né, já responde. Vai impactar positivamente a doutrinação e os abusos cometidos pelos delinquentes no magistério das escolas. Isso sim, se um aluno não tivesse gravado com o uso de um celular, nós jamais teríamos ficado sabendo dessa aula ministrada. Então é esse o ponto. Ele pega um elemento, que é um elemento que é exceção, né? É um professor travesti dando uma aula em Taubaté. É um absurdo, é uma excrescência. A existência desse professor travesti indo fazer a doutrinação ou a putaria ou o que quiser é um absurdo por si só. Sim, mas é um caso específico, isolado, bizarro. Você vai ter outros, você vai ter um professor de história fazer uma doutrinação em vários, vai, e dá pra falar que é uma coisa presente no dia a dia da escola brasileira, e é um problema. Mas definitivamente, o uso de celulares e a dissipação da atenção dos estudantes em sala de aula são um problema muito maior, muito mais abrangente e presente em todas as salas de aula de todos os colégios. Então é um problema a ser resolvido. Aí você tem que usar como fomentador de políticas públicas, tá? A cabeça pra saber como combate o problema da doutrinação que existe. Mas na escala de prioridades, quando nossos alunos com ou sem doutrinação estão indo muito mal nesses rankings internacionais de desempenho, pelo amor de Deus, tirar o celular é uma necessidade. Você entende? Os caras começam a fazer umas discussões políticas, mas eu não vou entrar no mérito. O mérito você já sabe a nossa posição. Eu vou entrar agora na questão política. Boa parte desses posicionamentos muito duros dos bolsonistas sobre o assunto, e agora eles trouxeram, eles tiraram do limbo o Escola Sem Partido, é porque isso é uma forma de contrariar o Tarcísio. E de expor o Tarcísio como um cara vendido pro quê? Pro sistema. Ah, o Tarcísio tá com o sistema nesse assunto. Tarcísio tá jogando com os caras, né? O Tarcísio é um cara do mal. E é isso. E é sobre isso. Eles estão basicamente queimando o Tarcísio para as eleições de 2026. Quais as consequências disso, ou quais os outros elementos que referendam isso? Olha, eu posso falar com certa tranquilidade para vocês. O Tarcísio está sendo frito. Aquela operação policial que rolou ano passado, Operação Escudo, ela deixou os inimigos em polvorosa e agora eles estão pegando elementos isolados, ataques isolados aí que a polícia de São Paulo cometeu, e erros que a polícia cometeu, isso não precisa ser repetido em determinadas ações, e aí eles foram pro ataque contra o Tarcísio, contra uma política de redução de uso de câmeras entre os policiais, e o Tarcísio não encontrou eco nos bolsonaristas. Vocês repararam que esse é um tema que, imagino que os bolsonaristas sejam favoráveis, né, a eliminar as câmeras da polícia, só que eles não foram ostensivamente fazer defesa nem do Bolsonaro, nem do Derrite. Quando você começa a perceber, você vê que tanto não do Bolsonaro, nem do Tarcísio, nem do Derrite, você percebe que tanto o Tarcísio quanto o Derrite são vistos como elementos perigosos. O Derrite concorre com quem para Senado? Eduardo. Derrite concorre com o Eduardo pro Senado em São Paulo. Derrite é um possível candidato a governador pelo PP ou senador pelo PP. E o outro é o Tarcísio como presidenciável. Então, assim, é sabido, na Lesp todo mundo já sabe, o Guto é vice-líder do governo, ele sabe, é sabido, os bolsonistas estão deixando, Tarcísio está apanhando da imprensa e tal, vai, se vira gostosão. Você não quer andar com o Kassab, com o PSD, vocês viram nas eleições que o Tarcísio já foi alvo desses ataques. Então, os bolsonistas estão largando o Tarcísio ali. Então, qualquer tema que aparece para eles gerarem uma cisânia, uma discórdia, e esse assunto dos celulares é mais um, eles tacam o Tarcísio ali na fogueira. Mesma coisa do Derrite, que já não tá sendo bem quisto pelos caras. Então, o STF foi pra cima, currou, e aí o Tarcísio adotou uma estratégia que pra mim é uma estratégia muito perigosa, que ele basicamente cedeu a esse tipo de pressão vinda ali de cima, tá, não, veja só, me arrependo, peço desculpas. Ele fez um meia-culpa, e ele, paradoxalmente, né, e esse é o assunto, isso mostra como o Brasil é um país de maluco. O Brasil é um país maluco, né? É paradoxal que o governador que está entregando os melhores números em termos de homicídios do Brasil, e tem uns gráficos rolando disso, não sei se você tenta levantar, né? São Paulo tá com 5 pontos alguma coisa de homicídio por 100 mil habitantes, ele tem que pedir desculpas, enquanto os governadores dos estados mais violentos do Brasil ficam na mesma. Então você vai pegar um governador de um estado do Nordeste ou da região Norte, que tem altíssimos índices de homicídio, um governador da Bahia, tá pedindo desculpa de nada, tem ninguém enchendo o saco dele. Agora aqui, que você tá apresentando números altos, combate a homicídios e tal, né, a redução dos homicídios, aí você vai ter pressão e tal, e o governador tem que ceder. Eu acho cômico, tá? Isso é de 23, eu não sei se já pegou de 20, mas desce aí, como é que tá? Olha lá, os números que São Paulo tá apresentando estão menores do que esse 6.7, tá? Estão menores do que 6.7.
São Paulo teve, em números totais, 2.977 homicídios. Quando você compara, por exemplo, com Pernambuco, que é um estado muitas vezes menor que São Paulo, eu nem sei se Pernambuco tem 10 milhões de habitantes, tá? Pernambuco tem mais gente morta do que São Paulo em números absolutos, só que uma população muito menor, mas muito menor. Então, quando você olha e fala, meu Deus do céu, por que não estão falando lá dos governadores anteriores e a da atual de Pernambuco? A Bahia, 4.800, ó, esses números são mais recentes. São Paulo tá com 5,64 de taxa de homicídio. Tá baixíssima a taxa. E aí tá o governador de São Paulo pedindo desculpas. O governador da Bahia, o Jerônimo, que é um imbecil, não dá nem pra falar que ele é um lixo de pessoa, ele é um demente, é um sujeito burro, é um incapaz, um despreparado. Ele tá entregando, tá, 32,67 mortes a cada 100 mil habitantes. Número de guerra. A Bahia apresenta números de guerra. E é sempre isso, né? Você pega aí, né, estados governados pela esquerda, então até em vermelho ali, um rosa avermelhado, no Nordeste, entregando números de guerra, e estados governados pela oposição com números... E não é que os números estão brilhantes, né? Goiás tá com 14,7, não é um grande número, mas é um número melhor. E obviamente que a matéria, né, esse trabalho essa comparação é feita por algum site provavelmente de direita, né? Mas o lance assim, São Paulo e Santa Catarina apresentam números civilizados. E os estados do Nordeste não apresentam. Não obstante, esses governadores em geral são reeleitos pela própria população que é alvo disso. O que, vamos dizer, pode ser explicado por diversas razões que a gente já tratou aqui em diversas lives. Então, eu não quero ficar me repetindo nos assuntos, mas o fato do Tarcísio ter procurado guarida num tipo de política mais de centro e num discurso mais de centro, até foi elogiado pelo Estadão agora, é sintoma de que ele vai se tornando um candidato convencional, não um cara da direita, mas um cara do centro, pra inclusive angariar apoio talvez do Centrão e da imprensa, numa candidatura que, caso aconteça, cada vez menos pinta ser a candidatura do Bolsonaro. E os bolsonaristas estão empurrando ele pra fora da direita, e que isso é uma coisa que os bolsonaristas fazem desde que eu tô na política. Desde 2016, 2017, como os bolsonaristas eles ficaram como uma espécie de monopólio do termo direita, então o bolsonarista, ele é o único autorizado a avisar que fulano ou beltrano é de direita. E o critério é, você está conosco. Então, direita é uma facção, não uma forma de ver o mundo, né? Um pensamento conservador, um conjunto de princípios A, B ou C. Mas ser de direita é basicamente pertencer a uma facção que tem um líder muito claro. E a partir do momento que você não está com esse líder, você é de esquerda. Você é um comunista. Ah, mas eu não sou comunista, eu não acredito nisso, não sei o quê. Mas a partir do momento que deram a eles essa autoridade, a população, quem deu a autorização foi a população, porque a população acredita neles, acha que eles são bons, então a população deu, ou outorgou pros bolsonaristas esse poder, ficou desse jeito, né? Não há como a gente ficar pintando, vamos dizer, dourando a pílula. Então, ser de direita é isso. Ser de direita no Brasil é ser Bolsonaro, e o Tarcísio está sendo empurrado para fora do bolsonarismo e para fora da direita, e ele está aceitando isso, está se tornando um candidato convencional. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar aqui, para mim, o que tá pintando é, o Bolsonaro não sabe se vai ser preso ou não ano que vem. O Bolsonaro está numa situação política que não é fácil, e está pintando que ele vai lançar um dos seus filhos para candidato à presidência. Como é que ele vai fazer? Ele vai se manter candidato até as vésperas da eleição, lançando um filho como vice, aí na hora H ele tira a candidatura, bota o candidato que tá pintando ser o Flávio e não o Eduardo. O Eduardo veio falar em ser candidato, em ser opção e tal. Eu tô vendo uns bolsobobos defendendo isso. Esse tema aqui, ele dá ensejo a todo tipo de discussão, mas são discussões sobre a qualidade da direita brasileira e a qualidade da representação de direita no Brasil. E eu acho que as pessoas estão percebendo pouco a pouco que não há qualidade na representação de direita no Brasil. Aquele debate do Arthur com o Superman, né, mostra assim que aquele Superman, a vida dele é falar mal do Alexandre de Moraes, do inquérito, e eu acho que tem mérito nisso, porque o inquérito em si realmente é legal. Mas dito isso, aquele inquérito só existe porque o Bolsonaro tem todo um golpe. E esse é o problema, né? A galera ali fica fingindo que não havia o outro lado, né? Mas, enfim, isso já foi muito tratado aqui. O ponto é que não há outras discussões para além disso. O nosso grande camundongo, um mentiroso de internet, que eu sempre tenho que lembrar, né? Porque tava lá defendendo, no fundo, perseguição à minha família, e eu não defendo isso. Agora ele tem até o camundongo, Kim Pai teve uma filha, eu não desejo isso pra filha dele, nem pra ele, nem pra mãe dele, nem ninguém, né? Mas minha mãe sofreu, então não perdoo, né? Mas dito isso, ele tá lá tentando abrir algumas coisas, mas tudo de uma maneira muito rudimentar, né? E é de rudimentar porque, coitados, eles não têm um grupo político, eles são gigantescos, eles têm o povo, né? Tem muita gente que vota nos candidatos deles, mas não tem grupo, mostrando que a qualidade se sobrepõe à quantidade. Isso em qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa. A qualidade sempre se sobrepõe à quantidade. Eles são um mob, uma massa, né? Estão lá, mobilizados, mas não são um grupo, não tem inteligência, não tem... Os processos deles são mal tocados, tanto que não conseguiram montar partido, não conseguiram criar uma intelectualidade, não conseguiram criar uma elite. E aí você vai ver o quê? Um bando de parlamentar ruim e oportunista. E voltamos no começo da live, aquele problema central que é um bando de gente oportunista e burra junto. Pinta um Pablo Marçal, todos abraçam. E a gente precisa sempre lembrar, galera, a direita brasileira, ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro, está vendo a moral
namorada por um picareta como Pablo Marçal. A direita brasileira estava apaixonada pelo Pablo Marçal. A direita brasileira achava que Pablo Marçal tinha algo a propor. Porque no fundo, todo mundo da direita brasileira acha que ser de direita no fundo é ser um grande marqueteiro. E essa é a realidade. Como a de ser de direita é um grande truque, é uma enganação, uma forma de enganar uma massa grande de pessoas que acompanham política pela internet, ser um bom marqueteiro é ser um bom enganador. E é um cara melhor no ofício do que esses outros caras. Esses caras se juntam ao redor dele. E aí você vai ter todo tipo de pilantra, e picareta e malandro jogando junto, né? Aí você qualifica cada um da maneira como você preferir. O Cleitinho, que é um grande malandro, um malandro de Minas, que andava com o Janones, depois andou com o Nicolas e tava lá com o Marçal. Esses são os caras. Outra coisa, o Cleitinho tava com a Erika Hilton agora no 6x1. O Cleitinho tá no que dá view e like. Esses caras fazem parte da direita. Se eu for conversar, por exemplo, com um bolsonarista e falar, olha, minha posição é essa, e o cara vê o Cleitinho, eu falo, pô, Renan, mas você é um comunista, que você não tá com o capitão. Veja só o Cleitinho. É da vida, né? E eu já passei da fase de querer ficar reclamando, tá? Não dá pra ficar reclamando, porque, você vai reclamar da eleitor na democracia, você fica dando muito ponto de faca. Sim, tudo tem etapas, e eu acho que a etapa da qualidade, ela é uma etapa inicial. A etapa da quantidade vem depois. Então, no começo tem que trabalhar a qualidade. O Cleitinho, ele tem uma inteligência de um vé da rosca. O Cleitinho tem uma inteligência de um alicate, de uma máquina de lavar, sabe? O Cleitinho é um objeto inanimado. Pena que ele tá animado, né? O Cleitinho, ele é um tubo digestivo ambulante. É isso. Ele não tem nada, ele não serve pra nada. Ele é um tubo digestivo lá consumindo recursos públicos, né? Então, é uma desgraça, cara. A direita brasileira é uma desgraça.